Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela Cardoso e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de capilares sanguíneos. Vocês já sabem que os capilares formam redes vasculares sanguíneas que possibilitam o movimento de líquidos contendo gases, metabólitos e produtos de degradação através de suas paredes finas, certo? O corpo humano contém aproximadamente 80 mil quilômetros de capilares e cada capilar consiste em uma única camada de células endoteliais e suas lâminas basais. Morfologicamente, os capilares podem ser divididos em três grupos principais: capilares contínuos, capilares fenestrados e capilares sinusoides. Os capilares contínuos caracterizam-se pelo endotélio contínuo, sem fenestras, que repousa sobre uma lâmina basal também contínua. As células endoteliais apresentam algumas microvilosidades curtas em suas superfícies, um número variável de vesículas envolvidas por membrana e numerosas vesículas pinocíticas. Essas vesículas atuam na transcitose, um processo que transporta moléculas maiores entre o lúmen e o tecido conjuntivo e vice-versa. As células endoteliais dos capilares contínuos unem-se umas às outras por junções de oclusão, que permitem somente a passagem de moléculas relativamente pequenas entre as células vizinhas. O capilar contínuo é encontrado predominantemente no tecido conjuntivo, nos músculos cardíaco, esquelético e liso, na pele, nos pulmões e no sistema nervoso central. Os capilares fenestrados apresentam uma camada endotelial com numerosas aberturas circulares, chamadas fenestrações, que funcionam como canais através da parede do capilar e uma lâmina basal contínua. Nesse tipo de capilar, as células endoteliais também apresentam várias vesículas pinocíticas em seu citoplasma. Acredita-se que essas fenestrações sejam formadas quando uma dessas vesículas em formação estende-se pelo citoplasma e abre-se simultaneamente na superfície oposta. As fenestrações constituem locais de transporte específicos nas células endoteliais e são também denominadas poros de filtração. São obstruídas por um diafragma, que é mais delgado que a membrana plasmática da própria célula. Encontramos os capilares fenestrados nas glândulas endócrinas e em locais de absorção de líquidos e metabólitos, como a vesícula biliar, rins, trato intestinal e no pâncreas. Diferentemente das lacunas entre as células endoteliais nos capilares sinusoides, que veremos mais adiante, as fenestrações dos capilares fenestrados não são locais de passagem livre do plasma. No trato gastrointestinal e na vesícula biliar, os capilares fenestrados apresentam menor quantidade de fenestrações e uma parede mais espessa, quando não está acontecendo absorção. Se houver absorção, as paredes tornam-se mais delgadas e o número de vesículas pinocíticas e de fenestrações aumenta rapidamente. Dentro dos capilares fenestrados, encontramos o capilar fenestrado destituído de diafragma. Nesse tipo de capilar característico do glomérulo renal, na altura das fenestras, o sangue só fica separado dos tecidos por uma lâmina basal contínua. Os capilares sinusoides, também chamados de descontínuos, são característicos do fígado, baço e da medula óssea. Apresentam um percurso tortuoso e são maiores em diâmetro que os outros capilares. As células endoteliais que revestem a parede capilar possuem grandes aberturas em seu citoplasma, desprovidas de diafragma, e são separadas umas das outras por amplas e irregulares lacunas intercelulares, que possibilitam a passagem de proteínas plasmáticas do sangue. Essas células endoteliais repousam sobre uma lâmina basal, também descontínua. A circulação capilar é controlada por estímulos neurais e hormonais, e a riqueza de vasos capilares está relacionada com a atividade metabólica dos tecidos. Tecidos que têm uma taxa metabólica alta, como o rim, fígado e os músculos cardíaco e esquelético, contêm uma rede de capilar abundante. Já tecidos com baixas taxas metabólicas, como é o caso do músculo liso e tecido conjuntivo denso, possuem uma menor rede capilar. Somando o diâmetro de todos os vasos capilares do organismo, temos um valor que é 800 vezes maior que o diâmetro da aorta. Isso faz com que a velocidade média do sangue na aorta seja bem maior do que nos vasos capilares. O fluxo lento de sangue e a delgada parede dos capilares sanguíneos
tornam esses vasos um local favorável para as trocas entre o sangue e os tecidos. Então é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre os diferentes tipos de capilares sanguíneos. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem os conhecimentos adquiridos aqui. Bons estudos a todos, um abraço e até a próxima!